Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, que com muita alegria estou aqui com você para juntos fazermos o nosso estudo diário da Palavra de Deus. Fazemos o nosso estudo da Palavra, a Bíblia no meu dia a dia. Permitir que todos os dias da nossa vida seja conduzido, iluminado pela Palavra do Senhor nosso Deus. É na Tua presença, Senhor, que nós agora nos colocamos. É diante da Tua Palavra poderosa que faz nova todas as coisas que nós agora estamos, Senhor, e implorando a Tua bênção, a Tua graça, a Tua assistência, a Tua luz, a Tua direção, pedindo que guie os nossos passos e ilumine todo o nosso viver. Senhor, eis-nos aqui. Nós somos Teus servos. Nós queremos viver, meditar e praticar a Tua Palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom, meus irmãos, termos diante de nós a Palavra do Senhor nosso Deus. Temos um capítulo um pouco mais extenso para meditarmos no dia de hoje, mas vamos meditá-lo se detendo aos elementos fundamentais e principais desse nosso estudo. O capítulo 17 é um texto épico e, ao mesmo tempo, um dos mais importantes que nós temos na literatura bíblica do Antigo Testamento. É o texto que nos relata a luta de Davi contra o gigante Golias. E a expressão gigante, Golias, ela se torna significativa porque Davi é pequeno. O gigante Golias é um guerreiro, já Davi é um pastor de ovelhas. Então, há um contraste aqui entre esses dois personagens. Davi representa o povo de Israel, o povo de Deus. Golias representa o povo filisteu, povo que se opõe ao povo de Deus ali na terra prometida pelo Senhor. Os filisteus mobilizaram suas tropas para a guerra. Reuniram-se em Soco de Judá e acamparam entre Soco e Azeca em Éfes-Domim. Saul e os homens de Israel reuniram-se e assentaram acampamento no vale de Terebinto, pondo-se em linha de combate contra os filisteus. Separados por um vale, os filisteus tomaram posição sobre o monte de um lado e Israel sobre o outro monte do lado oposto. Eu estou trazendo esse texto aqui, primeiro para lembrar o seguinte. Eu sei que no capítulo anterior, nós já vimos que Deus ungiu, Deus escolheu Davi. Mas Saul ainda não conhece Davi. Davi, por enquanto, é um ungido de Deus. Mas Saul ainda está agindo ali de acordo com seus planos, de acordo com aquilo que é os seus meios. Agora há uma diferença. E a diferença aqui faz toda a diferença, inclusive para a nossa vida. É que Saul não conta mais com a graça de Deus, porque Saul rejeitou a palavra de Deus. Enquanto agora a unção de Deus está sobre Davi. Saul é grande, Davi é pequeno, mas a diferença é que Davi está com a graça e Saul rejeitou a graça do Senhor nosso Deus. Mas saiu então da fileira dos filisteus, lá no versículo 4, um campeão chamado Golias, natural de Gate, com uns 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava mais de 50 quilos. Enfim, é o cara todo monstruoso, grande, aquele exemplo do gigante, que ninguém pode com ele. Então, ele tomou posição e gritou para as fileiras de Israel: por que viestes dispostos para a batalha? Não sou eu filisteu e vós escravos de Saul? Escolhei um dentre vós para me enfrentar numa luta a 2. Se ele conseguir lutar comigo até matar-me, seremos vossos escravos. Mas se eu vencer e matar, então sereis vós nossos escravos e nos servireis. Veja que é Golias, né, que propôs então essa batalha. E será uma batalha decisiva, porque se vencer o gigante,
ok, o povo filisteus vai submeter-se, mas ao contrário, o povo de Deus voltará a ser escravo. Quando Saul e todos os israelitas ouviram as palavras dos filisteus, ficaram consternados e cheios de medo. Por que o medo tomou conta de Saul? Porque Saul não estava mais na unção, estava mais na graça. Quando a gente perde a unção de Deus, nós temos medo de tudo e de todos, de enfrentar as realidades, porque vamos dizer, não vamos dar conta, não vamos conseguir. Mas espera aí, não é a graça de Deus que me sustenta? Não é a graça de Deus que me levanta? Não é a graça de Deus que me coloca de pé? Não é a graça de Deus que me fortalece para o combate? Como é que eu desprezo a graça do Senhor? Como é que eu desprezo que comigo está o Senhor? Eu sei que é graça reconhecer com muita humildade nossas fragilidades, nossas incapacidades de lidarmos com muitas realidades do mundo que humanamente nós não daremos conta, mas o homem de Deus não pode de forma nenhuma deixar de preceder a graça, deixar de contar com a graça, e por isso que quando a gente não tem a graça, o coração cai em desgraça. O medo nos apavora, nos faz tremer, nos arrasa. O medo aniquila as melhores intenções de uma alma e de um coração. Havia, pois, Davi, filho do acima mencionado eframita de Belém de Judá, chamado Jessé, que tinha 8 filhos e que já era, nos dias de Saul, ancião de idade avançada. Seus 3 filhos mais velhos tinham seguido Saul para a guerra. O primogênito chamava-se Eliabe, Abinadab e Sama. Aqueles 3 que apresentaram lá diante de Samuel, não foram eles que Deus escolheu. Agora aqui sobrou quem? O pequeno Davi. Davi ia e vinha, visitando o acampamento de Saul e voltando para cuidar do rebanho de seu pai em Belém. Entretanto, cada manhã e cada tarde o filisteu fazia sua apresentação. Isso foi durante 40 dias, viu? Disse Jessé a seu filho Davi: toma para teus irmãos uma vasilha de grão torrados, esses 10 pães, e leva-os correndo aos seus irmãos no acampamento. Estes 10 queijos entrega-os ao chefe de 1000. Informa-te se teus irmãos vão bem, e traz um sinal de que cumpriste tua missão. Eles estavam com Saul e todos os israelitas no vale de Terebinto a lutar contra o filisteu. No dia seguinte, presta atenção, Davi se levantou de madrugada, confiou o rebanho a um guarda, tomou sua carga e partiu como Jessé tinha ordenado. Chegou aos acampamentos quando as tropas estavam saindo para a batalha, brandando o grito de guerra. Os israelitas e os filisteus puseram-se em linha de combate, frente a frente. Davi descarregou sua carga e deixou-a com o guarda da bagagem. Correu para o lugar da batalha e foi perguntar aos seus irmãos se estavam tudo bem. Enquanto lhes falava, veio saindo das fileiras dos filisteus aquele campeão chamado Golias, filisteu de Gate. Davi ouviu proferir as provocações de sempre. Todos os israelitas, ao ver o homem, fugiram dele, pois tinham muito medo dele. Um dos israelitas disse: não vistes este homem que sai das fileiras? Ele vem insultar Israel. Aquele que o matar, o rei o acumulará de muitas riquezas, lhe dará sua filha e deixará a casa de seu pai livre de impostos em Israel. Aí Davi perguntou, questionou, que recompensa será aquele que matar aquele filisteu e tirar essa afronta de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para insultar as fileiras do Deus vivo? Davi, o pequeno, se agiganta agora, mas ele se agiganta porque ele sabe quem é o Deus de Israel. E quem é esse para insultar o Deus de Israel? Os soldados deram a mesma resposta: a quem o matasse dará tudo isso. Bom, seguindo adiante, o versículo 31 diz o seguinte: quando ouviram as palavras de Davi, comunicaram-nos a Saul, e ele mandou buscá-lo. Davi disse a Saul: ninguém deve desanimar por causa desse filisteu. Eu, teu servo, vou lutar contra ele. Veja,
Davi ainda se coloca na condição de servo. Mas Saul ponderou: não és capaz de enfrentar esse filisteu. Tu és ainda um menino, e ele um homem de guerra desde sua juventude. Olha a resposta maravilhosa de Davi a Saul. Teu servo cuidava do rebanho do pai. Quando vinha um leão ou um urso, tomava um carneiro do rebanho, eu os perseguia e matava, tirando-lhes a presa da boca. E se eles me atacavam, agarrava-os pela goela e os matava a golpes. Assim como teu servo matou o leão e urso, assim fará a esse filisteu incircunciso, como se fosse um desses animais, pois atreveu-se a insultar as fileiras do Deus vivo. Davi se mostra como um bom pastor, que brigou com leões, com urso para defender o seu rebanho. E agora ele se coloca para defender o povo de Deus. É a figura do bom pastor que Davi agora se apresenta. O rei não é só aquele que governa. O rei é aquele que cuida do povo, defende o povo. É aquele que vai à frente para defender o seu povo. E Davi acrescentou: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me salvará também das mãos desse filisteu. Ou seja, Davi está colocando no Senhor a sua confiança. E o versículo 40 nos diz que tomou o seu cajado na mão, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e guardou-as no seu bornal de pastor, que lhe servia de bolsa. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. E lá no versículo 44, e acrescentou: vem, vou te dar tuas carnes, as aves do céu e as feras da mata. Mas Davi respondeu ao gigante: tu vens a mim com espada, lança e dado. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus das fileiras de Israel, que tu insultastes. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Eu te abaterei, te cortarei a cabeça e darei o teu cadáver e os dos exércitos dos filisteus, as aves do céu, as feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda essa assembleia aqui vai saber que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, pois a guerra pertence ao Senhor e Ele vos entregará em nossas mãos. Gigante Davi, mas a giganteza de Davi, a grandeza de Davi não esteve na confiança nele, mas no Deus de Israel, de quem ele era um pequeno servidor. E porque confiou no Senhor, foi que o Senhor o robusteceu, o encorajou e deu-lhe as armas da vitória. Meus irmãos, as armas da nossa vitória estarmos em confiar no Senhor. Os grandes desse mundo nos assustam, mas a vitória é daquele que coloca no Senhor sua confiança, a sua esperança. Muito bem, vamos trazer conosco aqui para nos ajudar a crescer na compreensão da palavra o nosso querido Padre Antônio Xavier. Este capítulo que hoje estamos estudando é um capítulo muito bonito e certamente dos mais conhecidos do Antigo Testamento, onde nos apresenta a luta então de Davi contra Golias. A luta, na verdade, ela é muito rápida, mas aquele desenrolar da história. É interessante aqui percebermos que o fato dessa luta ser narrada assim tem alguns elementos que são narrativos, que aqui comparecem nessa estrutura narrativa para nos dar um sentido teológico daquilo que ocorre. Se fôssemos lá no livro de Crônicas, nós veríamos essa luta numa outra ótica. Mas aqui é colocado assim, desse jeito, o jovem Davi que não tem medo do gigante Golias. Nós estamos diante dessa comparação, o pequeno de Israel e o grande dos filisteus. Ao mesmo tempo que o grande de Israel, que seria Saul, não tem coragem de lutar contra Golias. Mas é claro que aqui nós estamos diante dessa intervenção de mostrar que é Deus que realmente faz. A coragem de Davi aqui é para a gente o componente mais importante de todos. E é exatamente o convite que se faz ao povo de Israel, que não se dobre diante das ameaças dos inimigos, mas que sejam perseverantes e confiantes em Deus. Mas não é só isso. Davi só vence Golias por um detalhe: havia feito bem a lição de casa. O que quer dizer isso? Muito simples. Ele mesmo narra que ele já tinha lutado com ursos,
já tinha lutado exatamente para conseguir defender o seu rebanho. Ou seja, o bom cumprimento das nossas atividades cotidianas, das responsabilidades que nós temos, é que nos preparam para enfrentar os momentos difíceis. O bom cumprimento nos prepara para enfrentar esses momentos difíceis. Por isso a importância da coerência no dia a dia, porque senão quando nós estamos diante de uma coisa muito grande, a gente imagina que a gente não vai dar conta de fazer. E a coerência pequena nos detalhes que nós vamos vivendo vão construindo dentro de nós convicções que nós somos capazes, mas não só isso, de que a solução precisa ser construída e nos dá a certeza de que sobre a nossa responsabilidade sempre existe alguém. E por causa disso, se alguém tem que correr o risco, corramos o risco então, mas não desistamos jamais nem da nossa família, nem da nossa casa, nem de ninguém que dependa de nós. É para que saiba que há um Deus em Israel. E o que nós precisamos saber é que há um Deus no meio de nós. Um Deus poderoso, amoroso, a quem nós agora nos entregamos, nos consagramos, e esse Deus que nos fortalece na batalha, nos combates da vida. Nós não estamos sozinhos. O Deus de Israel está conosco. Louvado, bendito, adorado, glorificado, exaltado, amado acima de todas as coisas, seja o Senhor nosso Deus, o poderoso nas batalhas, o vitorioso em todos os combates. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe imensamente você e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.